paz do Senhor. Deus seja louvado por mais um programa em defesa da fé, aonde temos feito apologia da verdadeira fé cristã. Na programação de hoje vamos estar falando sobre a Bíblia e o unicismo. O unicismo nós sabemos que ataca asperamente a doutrina bíblica da Trindade. Sabemos que a palavra Trindade, como a palavra unicismo, não se encontra na Bíblia. É apenas um termo que os teólogos usaram para definir uma doutrina. A doutrina da Trindade nos mostra o Pai, o Filho e o Espírito Santo sendo seres, vamos dizer assim, distintos. Claro que para você entender isso tem que entender sobre unidade. Mas quando fala de distinto, fala de não ser a mesma pessoa ou o mesmo ser. O unicismo fala que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é Jesus. Nada mais errado e antibíblico, porque a Bíblia não nos mostra isto. E nós vamos ver aqui o que eu vou lhe estar mostrando agora. E você pode abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 1 e o versículo 35, aonde nos mostra toda a Trindade participando na encarnação. Olhe bem o que a Bíblia nos diz em Lucas, capítulo 1, versículo 35. E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Olhe bem toda a Trindade participando da encarnação. Leia com atenção, você que está aí na sua casa, pegue a sua Bíblia. E eu vou estar até repetindo a leitura. Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, vírgula, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Como negar esta verdade bíblica? Outra passagem que eu quero chamar a sua atenção, aonde é uma criptonita para os unicistas, é no capítulo 3, no versículo 16 e 17 do Evangelho de Mateus, aonde assim está escrito: e sendo Jesus batizado, logo saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como uma pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Aqui nós vemos, meus amados, que houve a manifestação das três pessoas. Nós vemos quem estava sendo batizado: Jesus. Quem desceu em forma corpórea? Forma corpórea de uma pomba, o Espírito de Deus. Não significa que ele é uma pomba. Porque tem alguns que não entendem o que lê, o que está escrito, não sabem o que a Bíblia está transmitindo. E a voz vem do céu: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Quando você pergunta para um unicista de quem é a voz, ou eles não respondem, ou começa a falar assim: não, a voz era de Jesus. Nada mais grosseiro, nada mais errado, porque Jesus seria um ventrículo imitando a voz do Pai? Responda para mim. Meus queridos, nós devemos compreender que o Verbo se fez carne. E quando nós vemos na palavra do Senhor, no capítulo 2 de Filipenses, o versículo de número 7, olha o que a Bíblia diz: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz.
pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Quem exaltou a Jesus? Bom, o próprio Deus, que aqui está escrito no versículo 9, Filipenses 2. Só que nós vemos que os unicistas dizem assim, mas era duas naturezas, a divina e a terrena. Olha que absurdo, meus queridos. Dizer que Jesus estava aqui na terra e também lá no céu. Isto é um erro. Isto é negar as santas escrituras. Porque o texto é bem claro. Ele se fez carne, ele se humilhou, foi obediente até a morte de cruz. Ou seja, a Bíblia nos mostra que quando Jesus se fez carne, ele veio em carne, ele esteve sujeito às limitações, ele estava sujeito aos problemas como em passa, ele era limitado. Por quê? Por causa deste corpo. Jesus sentiu fome, sim ou não? Jesus sentiu sede, sim ou não? E ele mesmo diz que o dia e a hora da volta do Senhor, ninguém sabe, nem os anjos, nem ele, o Filho, mostrando que, enquanto ele esteve nesta terra, ele esteve às suas limitações como um ser humano, porque ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, mas quando ele se dispôs a vir nesta terra para nos salvar, o seu poder era limitado concernente ao quê? Que ele se fez carne por causa disso. Mas essa doutrina unicista, este ensinamento unicista não tem respaldo na palavra do Senhor. Não é verdadeiro. É confuso. Agora, e olhe bem, todas as vezes que Jesus orava, ele orava ao Pai. O texto nos mostra, no capítulo 6 de Lucas, o versículo de número 12, assim está escrito: aconteceu naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Quantas das vezes o Senhor estava orando, falando com Deus, na dependência de Deus, buscando a presença de Deus? Então nós devemos atentar para isso. O próprio Jesus, quando ele esteve aqui, ele viveu na dependência do Espírito Santo. Basta você abrir a sua Bíblia, no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, o versículo de número 38, que assim está escrito: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Entendeu, meu amado? Então, olha o que a Bíblia diz. Confronta com o unicismo, que é uma doutrina herética. Deus abençoe a sua vida. E até o próximo programa. Você que precisa de um esclarecimento, entre em contato conosco. Estamos aqui à disposição para servir o povo de Deus. Deus abençoe. Muito obrigado em nome de Jesus.